Boa pessoal, bem-vindos ao terceiro CPCast. Eu sou Maurício Cavaleiro, estou aqui com o Érico. Eu sou o Érico Gres e... Falta um hoje. Falta alguém? Vai chegar depois. Vamos... Não vamos dar spoiler de quem seja. Não vamos dar spoiler. Mas vamos dar spoiler de quê? É bom avisar que esse podcast tem spoilers, né? Quilos. E variados. Pode vir do nada, pode vir de qualquer assunto. Então fica atento. Pode vir um spoiler do nada. Qual é o primeiro assunto que a gente queria tratar? Vamos começar por Game of Thrones? Começar? Já que teve o meio da temporada. Por Game of Thrones. Né? O que aconteceu nessa meia temporada? Eu acho que o Game of Thrones vai tá deixando o público muito... subir a régua, assim, né? Porque agora a próxima série que eu ver depois que terminar Game of Thrones, eu também quero que seja... Régua. Tá. A régua? Tá. Eu também quero que seja corrido, assim. Não quero mais essas séries aí que ficam embarrigando. Porque cada episódio tem 4 eventos épicos. Nossa. Né? Acho que no último episódio, começamos pelo começo ou começamos pelo final? Começamos pelo começo. O final foi épico. O final. Esse episódio ele começou bem devagar, né? Porque teve toda a parte da área chegando e... Não, mas antes da área chegar... Não, o fato que foi realmente relevante. Tá, né? então vamos começar Né? por aí. Teve aquela conversinha da Cersei... E os desenhos na caverna também... É. Não. Mas a área chegando ali... Eu fiquei muito de cara quando ela chega na cidade, que os guardas param ela. Eu pensei, não acredito que vão fazer essa guria voltar. Eu pensei que eles iam fazer ela voltar. Eu ia parar de assistir. Não, mas a ideia foi legal, porque ela sumiu, ela dada como morta. E na verdade, ela saiu criança, né? Então, teoricamente, não os guardas fizeram seja certo. Uma adulta agora, mas ela... Né? E ela foi dada como morta, ela foi pro outro continente. Então, realmente, todo mundo acha que ela tá morta. E ela não era Stark, ela é ninguém. Ela não era Stark. Ela reassume, né? Ela se reassume quando ela... como Stark. Isso é um negócio que eu gostaria de saber a tua opinião. Ela faz aquele treinamento lá, né? Aqueles caras não são pouca sombra, né? Os caras... Sim. Né? E eles simplesmente deixaram ela embora? Mas ela mata metade antes de ir embora. Mas os... Tá, mas e quem é que diz que ela não tá sendo perseguida até agora? É isso que eu fico pensando. Será que aquilo ali foi planejado até certo ponto? Não, Tipo, vamos deixar ela aí, que isso aí vai ser bom pra nós? A gente tem que estipular, daí a partir de agora tem que estipular, né? Então eu vou perguntar se a gente tem a liberdade de poder falar uma outra teoria. Ninguém respondeu nada. Uma teoria que os fãs criaram, né? É que o mesmo treinador dela, que tem um nome estranho... Tá. O Ninguém? O Ninguém. Tá. É o mesmo treinador da espada dela da primeira temporada. Não, mas é muito pelo Que foi uma teoria que ela foi, vou botar aspas aqui, reforçada. A HBO pelo menos deu uma esperança pro público quando a Brienne pergunta pra ela quem treinou ela e ela fala que ninguém treinou ela. Sim, mas quem mais seria? Sim, mas ninguém treinou ela com a espada. Com a espada quem treinou foi na primeira temporada. Não. Mas eles... Não. Mas aquela seita ali, eles se chamam de Ninguém. Sim, mas quem treinou ela com espada foi aquele cara na primeira temporada, não é daquela seita. Não é. Pela teoria seria ele. Ele nem treinou ela, treinou ela ali um dia. Mas melhor que nada. Sim, mas toda aquela habilidade que ela mostra ali no combate, muito legal o combate, é a vida. inclusive. Aquilo ali é muito legal. Não, o jeito que ela desequilibra a Brienne, né? Lá no outro continente. Ela desequilibra a Brienne bonita. A Brienne quase mata ela no espadaço. Não, ela dá um solão nos peitos. Ficou longe. Desestabilizou. Não. O combate também é muito legal ali. Mas que bom que eles estão se juntando tudo agora. Falta só o Jon Snow pros Stark. Na verdade, né? Não falta o Jon Snow. Não falta porque ele é bastardo, ele é Snow, ele não é Stark. Não, ele é Targaryen. Até então não. Até então sim. Porque aparece o flashback, o Bran vê. Sim, mas só quem sabe é o Bran. Sim. Talvez... Mas aí não é teoria de fã. Sim, a aí série já tá certo. deu a entender, né? Talvez falte só o Samuel. De repente ele pode saber também, né? E isso é um negócio que eu acho que vale a pena comentar. Já notou a característica do Sam? Característica? Porque assim, vamos lá, nessa temporada ele curou o Jorah, certo? E foi tipo da noite pro dia.
Foi numa noite. Foi literalmente Literalmente, da noite pro dia. Ele leu 2 livros ali e fez o que... É um cara que lê rápido, o que começa os por aí. outros, o que os outros caras né? Não conseguiram. Mesmo ele tendo que limpar pinico e fazer sopa, ele conseguiu um tempo pra ler os 2 livros completos ali numa noite colocada. Não achou que foi muito rápido? Ficou meio... Mas ele não estava lendo o livro, estudando o livro. Ele foi até o capítulo daquela doença e seguiu os passos. Tu tem os outros ali que são muito mais antigos que ele, que até já morreram tentando fazer aquela cura porque pegaram a Mas a maioria não doença. acredita, né? E não acredita no quê? Na cura? Como assim? Ué, é dito que não existe cura e tudo mais. Ah, tá. Mas existe que tem, um são procedimento testes. que ele não criou aquele procedimento. Não. Né? Ele só executou muito bem. E os outros tentam fazer a mesma coisa ali, mas se tu for pegar o passado desse personagem, ele é o cara mais improvável da série. Pra Porque tudo. deve ser a 5ª situação que ele deveria ter morrido e ele não morreu. Porque ele matou um White Walker, sem querer. Foi o primeiro a matar, eu acho. Quando teve lá o evento, quando eles vão pro posto avançado depois da muralha, que tem o cara, aquele que só tem filhas, Sim. que dá um rebuliço ali, uma revolução, ali também era uma grande chance dele ter morrido. Ótima chance. Inclusive uma das filhas do cara. Também. Então, ele sempre tem, ele sempre tira 20 no dado. O cara Inclusive, só tira olha 20. só, isso aí é bem colocado. Eu tava lendo esses dias, vendo o antigo Facebook, né? Bota aqueles linkzinhos pra gente. Já reparou que o enteado do Samuel, vamos dizer assim, ele não cresce? Ele faz 3 temporadas que é recém-nascido. Verdade. O Tommen já cresceu, você casou e morreu? Não, eles conseguem ir de um pedaço do continente ao outro com um exército e o Green não cresceu ainda. Exatamente. As batalhas acontecem mais rápido do que o... Aquele careca, esqueci o nome dele. Lord Varys. Ele, no final da última temporada, ele fez aquele teleporte. Deu um TP ali. É. E aí falou, não, você passaram meses, talvez um ano. E a criança... É que nem essa temporada. Se a gente for levar em consideração a linha temporal, tá tudo ali, cada episódio tem uns 3 meses rolando. É a mesma coisa que a gente estava em discussão da última cena, que depois a gente comentou a última cena. Isso, tu leva todo o exército dos Lannister até o Jardim de Cima e voltar já para as portas de... que estão ali, na última cena, estão nas portas de Porto Real. Eles dizem isso. Sim, verdade. Então, tá... Putz, é muito longe, né? Então ali tem meses de... E ir com um exército é a mesma coisa que tu, né? Ainda mais carregando toneladas de ouro, quilos de ouro. É a volta, né? É a volta. Aí pode ser do rápido ou não. Então, E vamos entrar então nesse assunto então. Já que você tá... Assim, ficou bem manjado naquela conversa do Jon Snow com a Daenerys ali, que ela ia se mexer. Porque ficou ela nítido não ali aguentou que a ideia de quem escreveu aquela cena ali era fazer com que a gente olhasse pro lado. Porque ele diz assim, não vai, senão tu é só mais um. E ela vai. E a ideia da Daenerys contrariar todo mundo e ir é a clássica cena de Game of Thrones. Ela vai ir e vai se dar bem até ali. Mas até no próximo episódio ela se acho que assim, eu acho que ela escutou, assim, seletivamente o Snow. Eu acho que ela ia ser muito pior. Porque o Snow diz assim, não ataca Porto Real, Kingsland. Porque tu vai chegar lá queimando as pessoas, vai ser só mais um. Sim. Por quê? Porque os civis estão dentro de Porto Real. E ela faz o quê? Ela ataca o exército que está nas portas de Porto Real. Ela vai contra o exército. Sim, não contra o povo. E a cena muito boa. Já viu esse making off dela? Não. Vamos deixar um link embaixo do podcast pro making off dela. Muito bom. Mas tu vê a Emilia Clarke montada num pedaço de espuma gigante assim e andando pra um lado e pro outro, e depois tu olha na série ela montada num dragão. No Drogon, né? No Drogon, É muito legal. É muito legal ver os dragões em ação ali. Só que é aquela questão, né? Ele ser atingido pelo escorpião ali, os dragões eventualmente eles vão ter que ser feridos e eles vão ter que morrer, senão a batalha vai ser muito fácil, né?
Só que assim, eu achei o escorpião uma arma muito ineficaz. Qual? O escorpião. O escorpião era... É a besta... A balestra. Ah, sim. É. Ah, mas A não ser que tu tenha umas eu acho que ele foi... 25 daquelas ali. Exato. Creio que não é só uma, É. né? Ele já destruiu ela. E assim, eu não consigo entender por que tinha uma em cima de uma carroça. Era móvel? Não, tudo bem. Porque eles foram a parte até... da carroça eu entendo. Agora a parte deles levarem pro jardim deles. Prevenido de um ataque. Que vai da prevenção, né? Que não foi... Se viesse os 3 dragões, a gente ia acabar da estratégia ali, né? A sorte deles acabou no Mas só. aí o negócio, assim, eu acho que ela não ia com os 3 dragões. O Drogon sempre foi o dragão, entre aspas agora. o líder. O preferido dela, o líder. E o líder deles Os outros ali, né? É o primeiro que dá problema, se eu não me... Eu posso É estar o que dá enganado, problema, mas ele mata é a o que dá problema, ovelha, que foge. mata a ovelha. É. Tudo. Que é o que leva ela pra comer de Dothraki depois. Exatamente. Que sobe nas costas, ela fala, me leva onde tu quiser. Ele vai até os Dothraki. É o dragão, seria o líder dos dragões ali. Mas eu acho estranho usar um só. Não, Porque se ela usasse os 3 ali, ela Podia resolvia. dar. Porque só tu vendo os ataques que ele dá ali, sim. acabou a tropa. E eu acho legal que o dragão vai soprar fogo. Eles falam, protejam-se, botam um escudinho. E os Dothraki também, montados em pé com arco e flecha ali, também ficou muito legal. Deu pra ter uma Sim, noção a formação de ataque do deles. como o Westeros está despreparado. Sim. Né? Até tem uma cena que um deles fala pro Tyrion, seu povo não sabe lutar. Os caras estão fugindo. Verdade. Sim, ali esse ponto é interessante. O que vai ser do Tyrion? Será que o Tyrion vai virar casaca? Ele me deu um ar de arrependimento nesse episódio. Eu não acho que é arrependimento. Mas eu acho que assim, ó, a gente não sabe como é que vai ser a volta do Jaime, né? O Jaime, a princípio, está no fundo do lago. E eu acho que ele volta com a Daenerys prendendo ele. Se ele voltar preso, a gente tem uma dívida a ser paga. E os Lannister sempre pagam suas dívidas. Por Ele quê? tem. Porque o Jaime salvou o anão. O anão ia ser pai executado. dele. Exatamente. E o Jaime soltou. E deu muita merda soltando o anão, né? Porque daí ele matou o pai. São... Mas assim... Se tu prestar atenção, o Jaime ele tá sendo escanteado pela Cersei, vamos dizer assim. Não, ele é um pau mandado. funcionário dela. Sim, mas ele tá sendo assim, ó. Ele é gerente, mas ele não é dono. Ela passa por cima dele, certo? Já causou ódio nele por causa do filho e tudo mais. Lá na terceira, quarta temporada tem uma bruxa que fala pra ela, numa memória dela, Verdade. que ela seria morta pelo irmão. Sim, E ela odeia o Tyrion por causa disso. A lenda é que o irmão mais novo vai matar ela. Só que ela não Só que os dois são. O Jaime é mais novo que ela em minutos. Seria uma reviravolta bem interessante, eu acho. Mas aí ele não... É porque assim, ó, agora vamos pôr os pingos nos is. A gente tem... O Westeros tem 7 casas. Né? No momento atual, os Tyrell estão fora do combate. Os Baratheons não existe mais nenhum. Os Baratheons há muito Só tem tempo o Bastardo não existe. vagando por aí. O Bastardo do Robert. Não dá nem pra considerar, né? Os Martell já se foram. O Martel sobrou a mulher só. Que mulher? Que era a mulher da Víbora. Não sei se é o nome dela agora. Aquela cabelinho curto. Tá. Que ela foi presa com a filha. Tá preso. Mas é só ela. Tá preso também. Os exércitos não têm mais força, como um todo. Tem um comandante, Não, sim. já tinha tido um golpe de estado, né? Vieram um golpe de estado. Aí os Lannister, na minha opinião, nessa batalha tá resolvido. Os Lannister estão fora do combate. Por quê? Praticamente. Porque eles pegaram o dinheiro emprestado dos bancos do Banco de Ferro, né? Mas o dinheiro chegou. Não chegou. Sim. Não, o dinheiro tá nas carroças. Não. No começo, Como não? na batalha, Jon Snow está falando com o Theon e ele quer falar com a rainha. Ele fala, a rainha não tá aqui, onde é que ela tá? Aí E vai aí pra corta batalha. pra lá Sim. com o cavaleiro, aquele que ajuda o Jaime, que é a mão direita do Jaime, Tá o Bronn, falando. Acabamos de ser avisados que o ouro já chegou com King's Landing. Por isso que eu tô achando. Não, é porque eles estão nos portões de Porto Real.
Sim, tanto que ele abre ali, tem um monte de barra de ouro dentro da carroça. Isso é no começo do episódio, cara. Não é no começo. É no começo. O episódio começa com o Jaime abrindo, mostrando aquele mundo de ouro e o Bron pedindo um castelo pra ele. Pedindo um castelo, tá? Mas eu achei que isso aí já era no final. Sim, parece em sequência. Eu também fiquei confuso se aquilo ali é em sequência ou se Eu tem... acho que é, porque tanto que dá bastante ênfase no começo do episódio, o irmão do Sherlock, que é o ator, o mesmo ator, né? O irmão de Sherlock. É, o cara, o representante dos bancos de ferro, Ah, o irmão do Sherlock na série. Dizendo, o ouro não tá aqui ainda, né? Ah, sim. Então dá bastante ênfase nisso, então eu acho que aí eles vão quebrar. Eu acho que pela ênfase, né? É, É um negócio que dá acho pra prever. Por essa cena. Sim, aí acaba os Lannister. Aí cara. vai acabar, porque eles vão. O que vai acontecer com os Lannister? Eles vão... Não, e legal que a Daenerys assim, ó. Comida, dinheiro, mantimento e dinheiro, Já tem... goleiro, né? Ela tocou fogo em tudo. Já tem Castle Rock. Mas Castle Rock tá sem Não, tá suprimento. livre. Tá vazio. Não, tem. eles estão cercados em Castle Rock. Sim. Mas são imaculados. Não estão cercados. Eles estão isolados lá. Eles estão isolados, Porque tá chegando... foi queimado os navios. E a cena que tá chegando, quem tá queimando os navios são os Greyjoy, né? O Euron. Sim. Então ali tem um combate ainda. Então, o que eu tava falando, nós temos 3 casas fortes no combate ainda. Na Guerra dos Só Tronos. 3? Os Greyjoy, porque a frota dele é um exército... Mas é aliado ao grande. Lannister, né? Então, pra mim, Sim, contra Lannister. eu não acho que contra Lannister, porque o Euron... Sim, ele é filho da puta. Ele pode... Enquanto, né? Ele pode muito bem... Sim. Muda a maré, ele muda de lado. Literalmente. Né? A Daenerys, né? Os Targaryen e os Stark. Os Lannister. Os Lannisters, É que os Lannister... eles estão fora de combate. Sim, eles né? estão Porque- saindo de combate. Até porque assim, ó, vamos lá, a gente tá no meio da temporada, né? A temporada vai ter 8 episódios, né? Então vai ser o meio da temporada. Tu não tem... E eu acho que tu não tem tempo de refazer os Lannister, solucionar os problemas que ficaram, né? Porque ficaram problemas, porque eles não pagaram as dívidas. Mas e se ela... O exército deles tomou uma ruim ali. E se ela aceita a proposta do Euron Greyjoy, e casa com ele? Ele vai dar a frota pra ela. Mas ela já tem a frota dele. Sim, ela tem ali. Poder feminino, cara. Se ele tiver o que ele quer... Não, nada a ver. Ela já tem a frota. A frota dele tá lutando por ela. Já luta. Né? Outra coisa, ela tem mais exército dentro do Porto Real. Aquela mas fração que foi morta na expedição é uma coisa. Ela tem mais... Ela tem Não, um mas super soldado dela eu também. acho que ficar martelando nisso, eu acho que tu vai perder muito tempo. Porque ali é a capital Porque, assim, do ó, continente. A gente só tem mais uma temporada e 4 episódios. tem Certo? 11 episódios. Então, ainda nessa temporada, tem que vir o Rei da Noite. Sim. Ele tem que ser Inclusive, saiu o final da temporada. o próximo tem que ser episódio. ele. O nome do próximo episódio é Atalaia Leste. Ó, Que é o... que é já pra já onde aparece o eles Bran... estão indo. Sim, no trailer já apareceu o Bran visualizando, né, no corvo lá, eles indo pra Atalaia Leste pra atravessar. Então, esse arco tem que começar a ganhar destaque. Tem que começar agora. Então tu não pode ficar gastando teu tempo, que é precioso, porque tua temporada é curta, Sim. reconstruindo os É porque, Lannister. entre aspas, vamos botar bem aspas, a disputa pelo Trono de Ferro tá encaminhada. Não tá resolvida, mas tá bem encaminhada. É. Mas não é a maior das preocupações, né? A maior preocupação é... Não é a maior preocupação, é a maior preocupação de alguns. Sim. Né? Na verdade, só quem tá dizendo, ó o bicho vindo, ó o bicho Sim, vindo. são os Stark, é o Snow. É. Só que ele se levou com os dois. Tanto Isso vai que ser uma está... reunião legal de ver, eu acho que vai ser, porque a série me surpreendeu muito nisso, porque eu comecei a assistir a série achando que era sobre guerras, sobre combates, sobre o Trono de Ferro, e na verdade ela está se encaminhando para ser uma série sobre os Stark. Sim. Porque lá no começo eles estão separados, tu acha que tu nunca mais vai ver ele, daqui a pouco eles estão todos se juntando de novo, cada um é um Power Ranger ali, cada um tem um poder especial. Menos né? a Sansa. Não, a Sansa tem, ó, tem o diálogo. Ninguém viu. Ninguém viu. Mas ela tem o diálogo, ela é política. Tem uma foto E ela que aprendeu a ferro e fogo, a ser, não é social, mas
a usar a fala Tem uma foto, né, que é a reunião como deles. seu poder. Aí Jon Snow fala, eu morri e reencarnei. O Jon Snow, pra mim, ele só fez isso. E ele não fez, alguém fez por ele, né? Eu não Stark, então ignora. É bem Stark. O Bran fala, eu posso viajar no passado e O no futuro. chapadão sempre, o tempo inteiro. Eu enxergo o passado e o futuro. A Arya fala, eu posso mudar de rosto. E a Sansa fala, o que vocês fumaram? E o poder especial do Rickon é não saber correr em zigue-zague. Ah, pô, era uma criança, cara. O dragão soube voar em zigue-zague e levar o flechaço assim, ó, errado. Joga um jogo de terror. Não pega um jogo de terror. Já jogou Dying Light? Não. Tá. Pega um Dying Light na fase da noite, que é zumbi. Tá. É zumbi. A fase da noite tem uns bichão que se eles te virem, tu dispara. Tu dispara porque o bicho é marginal. Tá? E tu não enxerga nada. Tu vai correr em zigue-zague e subir parede, tu vai correr pra onde der. É. E azar do goleiro. Na hora do vamos ver, tu Mas não é que pensa ali tu no- sabe que tu tá sendo mirado. Mas é uma criança, cara. Mas é que ele poderia pelo menos, que nem eu escutei, acho que foi o podcast do Jovem Ia Nerd. ser muito estranho ele correr em zigue-zague, porque ele não tipo, Sim, ele não é treinado, ele não é treinado sabe. em batalha. Ele não tá tendo pensamento lógico quando ele tá fugindo. Ele quer chegar mais Pois é, rápido possível no ponto B. Não, o pessoal no Nerdcast, né, o podcast Jovem Nerd falou que se ele corresse em zigue-zague, o Ramsay podia mandar todos os arqueiros dele atirarem ao mesmo tempo. O que quebraria a estratégia dele Tem uma coisa que assim, ó. Se o roteirista diz que o bicho vai morrer, é porque ele vai morrer. Tá. Não interessa hoje, não interessa agora. Ainda mais em Game of Thrones. Game of Thrones não precisa, né, Não precisa nada pra morrer. nada. Tu pode morrer por causa de uma tosse. É. Tu pode morrer cagando. Tyrion Lannister morreu cagando. É. Desculpa quem não chegou na terceira temporada. Não desculpa porque já faz tempo. É. Tá pra saber. Vamos retomar a pauta lá, vamos falar dos livros? Sem spoiler. Não, é com spoiler. Com spoiler. Tá avisado, foi avisado, vai ser novamente avisado, tem spoiler. E pode ser spoiler de qualquer coisa. Fica atento. Verdade, a gente falou que era spoiler é qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso, ó, tô me defendendo que eu fiz spoiler da terceira temporada. Na terceira temporada É. do Joffrey que morreu, né? Do Joffrey na quarta. Na quarta. E agora a gente descobriu quem matou ele, né? Eu acho que Foi a falar. Helena, né? Não, Esse é spoiler, isso esse é spoiler. esse é Ah, Não, tá, isso pra tá nós bem. não é. Tá. Só pro Jamie, cara. Mas tava lá, era só olhar os detalhes. Que os Tyrell morreram tudo na explosão do septo ali também, também. é. spoiler. Isso, spoiler, isso, é. não sei. E os Frey? Os Frey spoiler? Fala. Todos morreram, o cara matou. Não sei se falar que no final os Arryn ajudam o Jon Snow no final da Batalha dos Bastardos, aí spoiler ou não? Não, mas aí que a muralha cai. Aí sim. Ah! Aí é spoiler. Que tem um dragão de gelo lá dentro? Tá, não, vamos. Ah, pois é, agora tu ficou engasgado. Agora foi longe. Tá. Posso começar? Pode. Mudando o saco pra malha, então, o que a gente vai falar agora? Falar sobre livros que deveriam ganhar mais destaque. Diga aí, Né? começa. Eu acho que assim, ó, o meu primeiro da lista é o Contato, do Sagan. Acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Não sei se vocês leram, Contato é um puta livro Contato. do Carl Sagan, virou filme tem aquele uma adaptação. com a Jodie Foster e o Matthew McConaughey, né, que é bem legal, por sinal, eu não lembro de quem é, eu acho que é do Zemeckis até a direção, é bem feito, é bem legal o filme, mas o livro é sensacional. O livro é muito bom. né? Inclusive, você encontra um exemplar aqui na Café e Prosa Livraria. Olha só, Jabá. espontâneo. Eu acho que ele é um livro que ele aborda de temas que são super atuais, ele foi escrito há um bom tempo já, né? E a forma que ele aborda, assim, sem o personagem... Porque a personagem, né? Ela tá... Eu não me lembro muito bem em que ano que se passa, Também não lembro. mas não vou falar pra não Também falar não vou bobagem. mentir, eu também não lembro. Mas é um bom tempo atrás, né? E ela decide seguir a carreira ali na astronomia, né? Isso. E isso, ela é um personagem principal, um personagem feminino, então é meio que mal visto, né? O pai, o padrasto dela fica dando contra na ideia dela. E é legal porque tu vê assim, não tem muito drama. O livro não foca no drama. Ela simplesmente não entende o que está acontecendo, por que as pessoas não aceitam ela seguir o rumo que ela decidiu para a vida dela. E ela toma esse rumo, e azar do goleiro. E todas as sacadas que tem umas sacadas bem ácidas do Sagan ali em relação ao machismo, à religião,
tem uma passagem... A religião é bem presente. É bem né? forte, né? Porque, pra quem não leu, né, no enredo ali se descobre uma mensagem extraterrestre. Só que aí, pra tu conseguir ler toda essa mensagem, tu precisa de todos os satélites da Terra escutando. E aí tem um conflito ali, questão política, ele entra bem também, porque tem um conflito, por quê? Porque os Estados Unidos não querem que a União Soviética leia a mensagem, só que tu precisa unir o globo para conseguir ler a mensagem. Conseguir ler a mensagem. Todos ou ninguém. Tem até a ver muito assim, se eu não me engano, o escritor desse último livro, que também virou filme agora, como é que é? Esse do Denis Villeneuve, que é o diretor. Que é da tradução? Que é da tradução. Então, tem uma pegada assim bem parecida assim nesse sentido da divindade, da união dos povos, né? Ali nesse livro também, que, se eu não me engano, o escritor que deu origem a esse filme falou que foi influenciado também pelo Carl Sagan. Bebeu na fonte. Bebeu na mesma fonte. Posso estar enganado, posso estar falando bobagem, mas que tem uma pegada bem a ver assim com essa passagem do Sagan. E mesmo ele não tendo, tu vê ali coisas bem semelhantes, né? Só que o filme é melhor do que o filme do Contato. Né? O filme... É o Chamado, não é o Chamado, né? Não. Como é que é o A nome? Viagem? Não, A Viagem é o com o Tom Hanks. Do Denis Villeneuve com a atual Lois Lane, a atual Lois Lane e o atual Gavião Arqueiro. Nossa. Podia ser pro outro lado do filme. É com o Jimmy Renner e a... Não é Amy? Não lembro o nome dela. Amy Adams, isso mesmo, né? E o diretor é o Denis Villeneuve, que é o diretor que tá lançando aí a continuação do Blade Runner. Como é que é o nome do filme, gente? Ele concorreu ao Oscar. É verdade. Concorreu ao Oscar. Então eu tava torcendo por esse filme aí, que eu sabia que não ia ganhar. A Chegada. A Chegada. Chegada. Então, é um livro também e um filme muito legal. Só que o Villeneuve foi mais feliz na adaptação do que o Zemeckis. Não dizendo que o filme do Zemeckis, do Contato, é muito legal também. Eu curti bastante o filme. Que o livro é bem melhor. Né? O livro é bem melhor. E já o Chamado, ele se aproxima mais. O Chamado. O que eu digo com o Chamado? A Chegada se aproxima mais da adaptação com o livro. Né? Sim. Mas eu concordo, é um livro sensacional. O Sagan, para quem não sabe, também é um cientista norte-americano, um astrônomo já falecido. E ele ficou famoso na década de 80 por uma série de TV que teve uma reedição atual agora, que eu nunca assisti, que eu não assisti. Bem legal. Quando eu era criança, eu assistia o Carl Sagan, eu parava pra ver, dava na Globo de manhã. Eu não lembro se era sábado de manhã ou domingo de manhã, acho que era sábado de manhã. Não lembro exatamente quando, mas eu assistia assim, eu devia ter uns 10 anos, 9, 10 anos, eu assistia sempre o Carl Sagan, assim. E eu lembro num episódio até que ele falava sobre Ágora, que era o Farol de Alexandria. Eu nunca esqueci desse episódio, que era muito legal, que na época eles fizeram bem tosco, assim, um farol de Alexandria todo computadorizado e ele dentro, assim, uma bem naquele chroma key do tempo do EPA lá, né? Mas ficou legal porque tu nem imaginava, assim, não tinha livro muito na época, eu era criança, mas deu para visualizar, assim, como era o contexto da maior biblioteca do mundo, né? Sim. Eu acho que, assim, para quem quer conhecer o Sagan, para mim, e aí eu já vi no YouTube, não vi na série, é ele explicando a questão das dimensões. É sensacional. Aquilo ali é genial a forma que ele explica, porque tu para e pensa assim, uma criança de 3 anos entenderia um conceito que é complexo. Então ele consegue, não é nem simplificar, mas ele consegue passar a mensagem. E a outra que ele explica legal para contexto que eu entendi na época, era ele explicando como funciona a relatividade e a velocidade da luz, né? Que eu lembro que tem que a teoria de Einstein, né? Que ele falava das cores, então ele botava um cara na velocidade da luz, assim, aí eu me lembro do vermelho e o azul, assim, na forma como quem via ele vindo era uma cor e quem via ele indo era outra cor. Que era a questão também da passagem do tempo, da viagem no tempo. Que depois, agora, tu vê isso muito no filme esse do Nolan. Que é exatamente isso que eu vi na época. Quando eu assisti o Interestelar, eu lembrei na hora do Carl Sagan. Que é quando alguém viaja para um planeta com uma densidade e massa maior, quando ele voltar pro planeta, para ele passou tipo um dia. Linear, não é mesmo linear. tempo.
E isso na época, poxa, agora eu entendi, Sim, né? tanto que nesse filme tem uma decisão, né? Que eles têm que tomar, mas se nós fizermos esse trajeto aqui, na Terra vai se passar não sei quantos anos. Que é o que acontece, né? Ele encontra a filha dele, velha, já idosa. E ele não. E ele não. Porque pra ele passou pouquíssimo tempo. E outra aquela que ele vai pra um planeta também com uma massa muito maior. E eles ficam tipo 3 minutos no planeta, eles voltam pra nave e o cara ficou 2 anos lá, o companheiro dele. É o planeta aquático aquele, Mas voltando aí, qual é a outra dica aí? Quer ir um teu aí? Vamos intercalando? Não, vamos. Não? Tá bem então. Devemos só escutar hoje. Outro que eu tenho aqui é o Belas Maldições. Belas Maldições. Esse tá na minha lista também. É? Olha só, coincidência. Esse é sensacional. Eu acho que o Belas Maldições é um livro que também não tem o destaque que ele merece, porque ele foi escrito por duas pessoas geniais, né? O Terry Pratchett e o Neil Gaiman. E ele é um livro, pra mim, assim, o que mais me marcou é que ele é um livro de comédia. Ele é um livro de comédia. Eu li as páginas do livro e não conseguia parar de rir, porque as sacadas deles também são bastante ácidos, né? Eles vão bastante na sociedade americana. E eu achei muito bom, assim, muito, muito gostoso de ler o livro. E eu nunca tinha tido uma experiência de ler um livro que me fizesse rir, assim. É um dos poucos livros que é um romance, é uma história, não é um livro de crônicas nem conto. É uma história mesmo, com início, meio e fim, desenvolvimento do personagem, Diabo 4. E eu concordo contigo, tu tá lendo, tá gargalhando, lendo. E basicamente é a história do anticristo, né? Só que tu vê a pegada do Terry Pratchett ali, né? Sim. Quem leu o Discworld, a série dele Discworld, fica bem evidente ali que a parte cômica ali é muito dele. É muito dele. E o assunto que eles pegaram é legal, né? Porque tem um anticristo e tem um anjo e um demônio que foram mandados cada um pelo seu chefe para cuidar dele até que ele atingisse a idade de fazer o apocalipse. Só que eles perdem o guri de vista porque o guri é trocado na maternidade. E outra, tem a profeta também, que é muito legal, né? Porque daí começa a acontecer as profecias dela, só que ela tá, tipo, há 200 anos atrasada. Então ela previu um cavaleiro chegando numa carroça, na verdade é o cara de carro chegando. É muito bom, é muito bom. O livro é sensacional e ele já teve várias vezes por ser adaptado. Acho que vai dar pra ver, vai dar pra ouvir que eu tô comendo, né? Porque eu tô louco de fome. Ele tá várias vezes por ser adaptado e eu acho que agora, eu ouvi falar de novo em adaptação, talvez pra TV, agora com o sucesso da adaptação dos Deuses Americanos do Gaiman, talvez engrene essa adaptação pra TV ou pro cinema do Belas Maldições também. Que ia ser muito legal ver uma minissérie, Eu acho que a gente carece um pouco de comédias, né? Novas comédias, que pegam um tema, porque eles são bem originais, né? Bem originais. E eu acho que isso teve muito essa fase da sitcom, e agora estão experimentando coisa nova. Uma série de comédia, talvez não seja comédia, mas eu considero comédia, que é bem legal, que tem uma pegada diferente, que é aquela Dirk Gently. Tem uma pegada, até acho que por não ser uma série americana, né? Uma série britânica, acho um humor bem legal ali também, acho que tem essa pegada diferente. Se eu não me engano, Érico, ela é produzida pela BBC, mas pela BBC norte-americana, eu posso estar enganado. É da BBC, sim, mas do braço norte-americano. Se eu não me engano, Dirk Gently é sensacional também. E é baseado numa obra do Douglas Adams? Do Douglas Adams, exatamente. Que já teve uma adaptação anterior. Ele já teve? O Dirk Gently já teve uma adaptação anterior para TV, que também não foi sucesso. Só que agora essa parece que engrenou, claro, não é do mainstream, né? O pessoal um pouco também mais restrito, mas ela engrenou, tanto que já vai ter uma segunda temporada. Né? Mas é sensacional, o personagem principal tá muito legal. Né? Tanto o protagonista quanto a antagonista. A antagonista, né? E o próprio Todd, que é o... Como é que é o... Esqueci o nome do Frodo. Que é o ajudante dele, que não quer ser ajudante, né? O Elijah Wood, que ele não quer o tempo todo, ele não sabe o que ele tá fazendo ali no meio daquele mais perdido, né? Que qualquer coisa. Que é muito legal. É uma série sensacional. Mas esses autores, né, de gênero, assim, eles ficam meio restritos a um público do mainstream, assim, no modo geral. O próprio Gaiman, né?
como demora para engrenar, tem agora algumas adaptações, teve o Mistério da Estrela, o Master Dragon, Stardust, que eu não curti tanto, assim, não é o bicho, assim, mas é um livro muito legal e tem outros projetos de adaptações do game aí que não engrenou. Agora, daí os americanos engrenou, pegou um puta produtor, né, o Brian Fuller, né, do Hannibal, né, e a série tá sensacional, até para quem não viu, recomendo, tanto a série quanto o livro, né, que tem pegadas diferentes ali, principalmente da metade pro fim da temporada ali, tá bem diferente, assim, do livro, né? A primeira metade tá bem fiel, assim. Sim. Mas eu concordo em gênero, número e grau aí com essas indicações. Vamos esperar que mais obras dele virem, né? Pro cinema ou pra TV. Com certeza. Qual seria a próxima dica? O terceiro, eu acho que eu tô errado. Acho que ele tem um valor, mas eu não vejo muito, que é o 1984. Pra mim, 1984 é um livro que deveria ser lido na escola. Em vez de passar Camões e esses caras aí, tinha que ser 1984. Porque ele tem uma adaptação também, né? É até bem legal a adaptação, bem John Hurt, bem fiel assim ao livro. Só que ela é antiga, ela é feia, mas é bem adaptado. E ele é um livro, né? Ele traz uma distopia regida pelo medo, né? E é muito legal os conceitos que ele traz e o quanto a gente consegue puxar dele pro nosso dia a dia hoje. A gente não vive numa distopia, mas tem muitas coisas. A questão do Big Brother, né? As TVs nas casas das pessoas que assistem e escutam. E aí ele acha o personagem principal, ele acha uma lacuna, né? Um espaço ali entre a parede que a câmera não filma ele, né? Toda a questão do pensamento crime, que as pessoas podem ser julgadas pelo que elas pensaram. A manipulação da informação, eu acho que esse livro que ele mais traz é a questão da manipulação, porque eles fazem assim, eles têm uma divisão no governo que só reedita notícias e reescreve a história, uma divisão que reescreve a história. E aí tu começa a simpatizar, não só simpatizar, mas começa a viver aquela vida junto com o personagem e tem muitos trechos que tu te põe assim, o que eu faria se eu tivesse no lugar dele na situação, né? Porque é um mundo sem escapatória, tu é refém do governo e ponto. E aí ele começa a querer ser mais esperto que o governo, né? E aí tu fica tenso pelo personagem, porque a qualquer momento pode acontecer algo e ele ser preso. Tem uma pegada meio V de Vingança, né? Sim. Na questão O V de Vingança bebeu dessa fonte aí também, né? Todo mundo fala também que existe uma outra distopia, um outro livro que é o Admirável Mundo Novo, né? Que enquanto o 84 ele tem essa distopia pelo medo, o Admirável Mundo Novo tem a distopia pela diversão, né? Pelo entretenimento. As pessoas ficam alienadas, né? E isso é muito preocupante, né? Porque se a gente for pensar, a gente está muito mais perto do Admirável Mundo Novo do que o 1984, porque a gente vive em torno do entretenimento. Totalmente. E as pessoas ficam alienadas. Totalmente. Então eu acho que essa pegada, assim, eu acho que pra mim essa trilogia, o Fahrenheit, o Admirável Mundo Novo e o 1984 tinham que ser estudados na escola. Tinham que ser lidos e debatidos na escola. A grande parte da população, quem lê, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, de acesso à cultura, sabe pelo menos o básico da história do 1984, do enredo, né? Mas a grande parte da população nem imagina que o termo, por exemplo, Big Brother vem desse livro, né? E eu concordo contigo, é uma leitura obrigatória até pro... É uma leitura super fluida, é uma linguagem boa, ele não é cansativo, tu tem vontade de voltar a ler ele, a seguir quando tu para, assim, tu quer saber o que vai acontecer. Exatamente. E nessa pegada também tem outro dele também, que aí já é menorzinho, porque o 84 ele é grande, ele assusta um pouco. Mas acho que para começar, a Revolução dos Bichos. Eu acho que esse até foi bem mais difundido que o 1984 por não ter essa pegada. Porque assim, há anos atrás, hoje talvez menos, não totalmente, mas os escritores de ficção científica eles eram meio escanteados, né? Hoje marginalizados mesmo, principalmente isso há muito tempo atrás, assim. Mas lá talvez na Europa, na América do Norte, eu acho que ainda eles têm, hoje eles já têm
são bem mais respeitados, né? Principalmente depois do Asimov, né? Que com os livros dele sobre a trilogia dos robôs, ele... Poxa, o cara criou as leis da robótica, né? Que são adotadas hoje no mundo real, né? O cara idealizou as leis da robótica e hoje elas são totalmente aplicadas. Sim. Então acho que a partir... São muito simples. muito simples. E a genialidade está na simplicidade. Exatamente. Então, e o George Orwell também da mesma forma, ele fez uma obra de ficção científica, né, num futuro distópico e que tá... Em 30, né? Em 1930. E é atemporal, né? É atemporal, porque tu lê hoje como se tu fosse ler lá na década de 30, na década de 40, né? E super atual. Até hoje o livro continua da mesma forma o Revolução dos Bichos, né? Da mesma forma, assim, que é uma crítica bem ácida, tanto um quanto o outro aí na sociedade como um todo. E eu concordo contigo que deveria ser leitura mais do que obrigatória aí nas escolas. Nas escolas, né? Eu não digo em detrimento de algumas obras clássicas, mas deveria ser também, né? Porque também a literatura portuguesa é tão rica, mas também ao mesmo tempo deveria ser aberto uma parte aí na leitura. E existem os momentos também. Tem momentos de leitura, exatamente. Uma criança de 13 anos lê Iracema. É difícil. E tudo que é imposto é complicado, né? Mas hoje eu vejo aqui, até por alguns professores aqui do Rio Grande do Sul, que já dão uma abertura maior, assim, principalmente nas crianças que estão começando a ler livro, né? Sim. Começando a tentar essa... eu também acho, eu concordo. O hábito da leitura. Existe uma mudança. Inclusive, o meu irmão fez um trabalho para a escola, ele está com 15 anos, com o Silmarillion. Então, que legal. Então tem que ter mais espaço para o debate, né? Porque esse é o foco. Primeiro tem que se criar o hábito, né? Depois se aprofunda, né? Sim. Mas eu acho sensacional aí essa tua lista até agora. Eu concordei em todos até agora. Que bom. Qual que seria o próximo? Eu tenho um bônus. aqui. Que daí esse sim. Esse eu posso estar errado, mas a trilogia das Crônicas de Arthur. Do Cornell. Do Cornell, né? É legal. É gigantesco, né? Sim. São 3 livros ali, é o Rei do Inverno, o Inimigo de Deus e a Excalibur. Só que eu acho que eles são muito bons, assim, até na questão didática, né? Sim. Porque, assim, o Cornell, ele é um historiador. Sim. Só que ele sabe fazer o romance muito bem, né? Preencher as lacunas, porque é difícil tu pegar, ainda mais a época aqui que se passa em 500, 600, né? No ano 500, 600, e tu ter todos os fatos. Tu precisa... E a forma que ele narra, o personagem que ele cria para ser o leitor, né? Porque o ex-monge, né? Não me lembro bem. Ele faz o papel do leitor. Sim. E a forma como ele se posiciona, porque ele é um ex-monge que vira um guerreiro, ele vai para as tropas do Arthur, então ele está vivenciando aquilo. E ele não se põe no lugar do Arthur para narrar, ele narra a visão dele dos acontecimentos. E o principal são as batalhas. Tu quer ler uma batalha de verdade, que é o forte do Bernard Cornell. Tanto nas Crônicas Saxônicas também, né? Que até também virou série de TV agora, O Último Reino aí. E eu acho que é o que chama atenção na obra dele, né? A série é fiel nesses pontos, assim? É bem retratada? É bem interessante, assim. A segunda temporada eu não assisti só a primeira. A questão das paredes de escudo, depois a gente vai ver um pouco disso em Vikings, Nos Vikings, é muito semelhante. Eles têm até as duas séries tem uma pegada bem semelhante nesse sentido, só que um ponto de vista bem diferente, né? Sim. No Último Reino tu pega o ponto de vista dos saxões, no caso, né? E nos Vikings do lado dos Vikings. Sim, que estão invadindo, né? Mas assim, eu só discordo de ti no sentido seguinte, que eu acho que ele tem destaque. Eu acho que ele tem destaque. Eu também acho, por isso que eu botei ele como bônus. Porque hoje se tu for pegar hoje, grande parte dos leitores que se interessam pela história do Rei Arthur, leitores, eles vão conhecer a obra do Cornell. Nesse sentido, pegando o teu mote aí, eu indicaria então uma obra mais clássica que o pessoal não conhece e que influenciou, assim, eu acho que por mais de 50 ou 60 anos, quase todos os escritores, tanto do gênero de fantasia quanto de capa e espada, que foi também a história do Rei Arthur, só que pelo T.H. White, que é um escritor também
na década de 20, sei lá, que ele escreveu. Aquilo teve uma edição legal agora nos últimos anos no Brasil e não teve coro. Tanto é que eu acho que era a editora Hamel, não me lembro o nome da editora, ela não editou todos os livros, ela parou, ela começou e não terminou. Mas eu indicaria como uma obra também obrigatória para quem curte o gênero, tanto de capa e espada quanto de fantasia. Inclusive, essa edição que eu estou falando, ela tem ela é ilustrada pelo Alan Lee, que para quem não sabe é praticamente o ilustrador oficial das obras de Tolkien, né? Um cara que é um dos consultores, inclusive, dos filmes, né? do Peter Jackson, na parte de direção de arte, né? Ou seja, tanto a paisagem, as espadas, as armaduras e os palácios dos elfos e dos anões, tudo tem um dedo do Alan Lee ali, né? E então a história do Rei Arthur pelo T.H. White, eu acho também que é uma leitura mais do que obrigatória. Eu acho que Sim. E outros livros dele também, né? Do Cornwell daí, que nem o Condenado, é um livro, não sei se tu chegou a ler, mas o Condenado é um livro muito legal também, que vai falar sobre o Robin Hood, né? Só que com um viés diferente da história, mais na questão histórica e não tanto no personagem, no heroísmo. Não mostra nisso, na verdade. Não sei se tu chegou a ler o Condenado. Não. Mas o Robin Hood na história, ele é uma sombra, ele é um mito. E aí a vivência das pessoas ali, os eventos que são quando tem um enforcamento, todo mundo quer ir lá assistir, né? Então tem as cadeiras ali e gira em torno disso, e tem esse fora da lei. Então é legal tu ver, é como se fosse um lado B, né, desse personagem. É muito legal. A narrativa dele é muito boa. O lado B do lado A, plagiando o pop rock. Ué, mas não tem evento lá do B da Café e Prosa? Da Feira do Livro? Mas não é do Café. Aqui é uma barbearia que não é? Então também é plágio. Então corta. Tudo isso é plagiando. Nada se cria, tudo se copia. E dos teus livros, Elisandro, qual que tu acha que merece? Eu estou tentando lembrar de alguns mais recentes, né? Porque tem... mas pegando um livro... uma série de terror antiga, acho que até já comentei com o Érico, que é o F. Paul Wilson, que ele tem uma série de terror, foi editada pela Record. Nos Estados Unidos eles são 6 livros. No Brasil nunca chegou o livro de conclusão, que é Night Owl, né? Nunca chegou no Brasil a conclusão dos livros. Mas os 5 primeiros chegaram a sair pela Record, que o primeiro é o Fortinho. Depois tem, eu não lembro exatamente da ordem, mas tem o Renascido, o Sepulcro, o Toque Mágico, e eu estou esquecendo de um, né? E eles foram lançados pela pela Record. E agora há pouco a Record relançou os 3 deles, o Fortinho, o Toque Mágico e o Sepulcro, naquela coleção de bolso, pela Best Bolso. E assim, para quem curte terror, é uma série sensacional. E o mais interessante é que, assim, uma pena não lembrar dos 3 primeiros, porque assim, o Fortinho, o Renascido e esse outro que eu estou esquecendo o nome, eles são sequenciais. Mas o Toque Mágico e o Sepulcro, eles são histórias à parte, como se fossem spin-offs, né? Mas eles têm, tu lendo o livro, tu pesca que faz parte do contexto geral, né? Sim. Esse livro, o primeiro, que é o Fortinho, ele teve uma adaptação horrorosa para o cinema. Horrorosa mesmo, com aquele ator, se não me engano, John Glenn, acho que é, posso estar dando banho, mas é Glenn alguma coisa. Que ele é um ator, se tu for ver, é o que faz o stick do Demolidor. Da série do Demolidor. Porque tudo quanto é ator, quando esquece o nome, é o que fez lá o... Sim, mas tem que ser por referência. Mas os dois podcasts já que... o atualmente filme com o fulano do filme tal e o fulano do filme tal. Nem a gente tava falando aqui no Game of Thrones, falando do irmão de Sherlock. O irmão de Sherlock o irmão de Sherlock tava na do série. Banco de Ferro, né? Isso. O Mycroft Holmes. Então, é com o stick do Demolidor. Mas assim, não é pra ver, o filme é muito ruim, é uma bosta. Tá proibido de ver, agora todo mundo viu o filme. Até quando eu vi o filme Psicologia reversa. e me indicaram, eu tava
há muito tempo, né? Lógico. Eu vi o filme, né? Não VHS, na época, não terminei de ver o filme, de tão ruim que era. Nossa. E aí me surpreendeu quando me disseram, depois que eu li o livro, me disseram, não, mas aquele filme é baseado no seu... Não acreditei, assim. Mas claro, depois tu vendo, tem algumas coisas, as cruzes de ferro no fortinho. Fortinho, eu nem sabia até ler o livro, fortinho é um forte pequeno. Eu não sabia disso também. Né? E é um fortinho. O nome do livro é Fortinho. Fortinho. E se passa... O que é legal? É um livro de terror, de vampiro, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu achei sensacional quando eu li o livro. Assim. Muito legal. Assim. Muito legal mesmo. Vale a pena. Recomendo demais. É uma leitura muito boa. Um livro de vampiros, né? Que não é na década de 20. Não. É muito legal. Se passa esse fortinho, ele se localiza perto de um vilarejo na Romênia. É muito legal, assim, muito legal, é muito legal. E aí, é claro, esse forte que está abandonado, que tem uma lenda, lógico, tudo, só que aí chega o exército alemão e não quer nem saber de lenda, né? Que é o forte. Vai estar lá todo forte, e aí azar do goleiro. E aí dizem que tem ouro de abacate. Essa é a pegada do livro, muito legal, vale a pena. E o outro livro, esse aqui, como eu disse que é o spin-off, o Toque Mágico, falando do Toque Mágico primeiro. O Toque Mágico é um médico que lá pelas tantas ele adquire o toque do dom da cura. Né? Só que assim, é uma pegada de suspense legal, um tom meio investigativo. Mas o sensacional é o Sepulcro. O Sepulcro é um puta livro de ação e terror. Né? Se dava um filme tranquilo, um filme tipo assim, dava show, assim, uma adaptação, dava banho nessa porcaria dessa múmia com Tom Cruise, por exemplo. Mas assim, ó, o livro... Ele tem, eu não lembro o nome do cara, mas é tipo assim, o nome do protagonista, não lembro se era Jack Faz Tudo, uma coisa assim. Que ele é um cara que as pessoas contratam para resolver problema, não importa qual o problema. Ele resolve tudo. E aí ele se vê no meio de um lance meio sobrenatural, assim, né? Que ele nunca tinha visto, assim, né? Olha, o livro é sensacional. Como eu disse, dá para ler só ele, isolado, sem problema nenhum, que não vai ter nenhum problema de entendimento com relação ao Fortinho. Os outros dois, sim, o Renascido e o outro que eu não lembro o nome, sim, eles são continuações diretas do Fortinho. Então aí tem que ler o Fortinho primeiro para poder entender os outros, né? Que realmente aí... Mas assim, qual que é a parte ruim? Não tem a conclusão da história. Não tem, que é o Night... Que é o sexto livro. Que é o sexto livro, que é o que diz que reúne tudo. Todos os cinco. Não é só a conclusão, não. Reúne todos. Mas esse Night Omen, ele seria o quarto livro da sequência? Não, ele como eu disse, ele junta todas as histórias, inclusive do Sepulcro e do Toque Mágico. Sim. Porque todas elas têm a ver, tanto... Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau. Tem a ver com... Eles têm o mesmo universo. Eles têm um MacGuffin, que é um... Sabe o que é MacGuffin? Não. MacGuffin é um nome fictício que Hollywood deu para uma ferramenta de roteiro, que é aquilo que os personagens estão correndo atrás. Entendeu? Ah, tá. Então o MacGuffin do primeiro Indiana Jones, qual é? A Arca da Perdição. Tá. Né? Sim. E tem alguns MacGuffin que não é só tá ali para, por exemplo, tu pega o Missão Impossível 3, que eles têm lá um nome de um troço que eles estão correndo atrás, mas ninguém sabe, que eles nem falam isso no final do filme, o que é aquela merda, né? Não sei se tu lembra que tem Não recordo. Então, isso é o MacGuffin. É o MacGuffin. Então, o MacGuffin do Toque Mágico e do Sepulcro tem a ver com o poder liberado no primeiro livro, que é o Fortinho. Ah, tá. Não é só o mesmo universo. Não. Tem mais Então, bom, aí o F. Paul Wilson, tá? Eu recomendo a todos. E um outro livro de terror muito legal, esse sim tem uma edição mais recente, é O Ano Drácula, pela Aleph, né? Que é um livro sensacional também, terror, que basicamente a premissa dele é que Drácula nunca foi eliminado, ele nunca mataram o Drácula, ele continua vivo até hoje, ele tá aí, manipulando aí tudo, mas também não teve no Brasil não fez sucesso o livro, não sei se por
falta de divulgação, alguma coisa. Eu ainda acho que no Brasil tem essa pegada de livro de gênero aí, fica muito fraco nesse sentido. Aí. Teve até uma continuação que nunca foi editada no Brasil, que se chama Drácula Tchá Tchá Tchá. Eu acho que talvez até pelo título. Seja um título. Que não se ajudou muito. Né? Seja um título que acabe um pouco. Mas o Ano Drácula tem edição, inclusive se encontra nesta livraria uma edição do Ano Drácula. Né? E é outro livro que eu recomendo também. Um livro que fez relativo sucesso, mais ou menos nessa pegada também, é O Historiador. É O Historiador também, que é outro livro que eu também recomendo. É um livro também que tem essa questão do Drácula, não morreu, uma coisa assim, só que O Historiador ele é um livro mais lento, que é realmente como o próprio título diz. O historiador que está... Hoje ainda está quebrando tudo. Copo agora. O historiador, ele começa a ver indícios numa pesquisa de documentos, biblioteca, que o Drácula pode se encontrar vivo também. Sim. Então, mas é outro livro também que eu recomendo, não estava na minha lista, mas me lembrei dele agora. Essa parte do vampiro, de terror, do modo geral. Assim. Não, depende do vampiro, né? Mas eles também... Crepúsculo não tá comigo. Não curti isso. Não, essa é a minha pegada. Mas não tem vampiro? Tem fada. Fadas. Deixa eu lembrar. Bom, João e Maria Caçador de Vampiros. O outro... Teve uma fase hollywoodiana ali, foi difícil, né? Teve. Abraham Lincoln, Caçador de Bruxas. Não, mas o Abraham Lincoln eu gostei, cara. Foi proibido lá, né? Foi, porque tava Por que será? desdenhando da história americana. Aquilo ali é um livro, né? É um livro? Sim, mas o filme foi proibido lá. Mas eu não vi, mas eu escutei boas críticas até. Não, o filme é legal. Ele foi produzido ou dirigido pelo Beckman de Tove, aquele que é o mesmo diretor do Procurado, adaptação de quadrinho, e do mesmo diretor de uma trilogia russa. Procurado bem legal. Muito legal. Então, bem legal. E aquele diretor legal. Ali, com a Angelina Jolie ali, muito legal. Sim. Aquela adaptação de gibi, né? Sim. E se não foi dirigido por ele, é produzido por ele. E eu curti o Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros. Eu não vi, mas escutei falar bem. Eu acho que essa vibe ruim aí foi João e Maria, a Chapeuzinho Vermelho ali, que era, não me lembro o nome agora, mas que fizeram um filme. Foi. A Menina da Capa Vermelha. Teve essa pegada. Rapaz, Frankenstein também fizeram um novo. Frankenstein, esse Drácula novo. Foi uns remake também meio radical. Não. Ali o Drácula novo não. Né? Não. A adaptação legal do Drácula é o Coppola, velho. Não tem. Prefiro até a adaptação dos anos 50 ali, mas essa última aí não tem condição, sem condição. É muito guerreiro, né? Ele não é, ele é mais... Não sei, não conheci, né? Mas... E eu fiz força pra mais... gostar, viu? Tentasse fortemente. E a adaptação, essa pegada de terror pra Chapeuzinho Vermelho, pegando desse mote que tu falou aí, já teve um filme muito legal, que é da década de 80, claro que com efeitos bem mais precários, né? Mas de um diretor sensacional que é o Neil Jordan, um cara sério, né? Que é Na Companhia dos Lobos. Recomendo, se alguém não assistiu e curte terror, assista Na Companhia dos Lobos, do Neil Jordan, que é a história basicamente do Chapeuzinho Vermelho contada com essa pegada de terror, que muito melhor do que essa adaptação atual. Mas sensacional. Quem não assistiu, é outro livro outro filme que não caiu no mainstream aí, mas é um filme assim que eu lembro de ter assistido, sei lá, 10, 20 vezes aí na TV quando dava, né? Só que sempre deu assim na sessão de gala. Não sei se confere, mas sempre escutei falar que as histórias Chapeuzinho Vermelho, essas coisas sempre foram obscuras, né? Que a Disney deixou elas... Mas as histórias... Não, Chapeuzinho Vermelho nunca teve adaptação. A Chapeuzinho Vermelha, ela morria no final e tudo. A Chapeuzinho Vermelho... A Chapeuzinho Vermelho... Não foi a Disney. Não foi a Disney. Nessa Disney não tem culpa. Quem tem culpa dessa história foi Charles Perrault, que é um dos grandes autores de fábulas, para quem não é. Charles Perrault, O Gato de Botas, por aí. Aí ele adaptou uma história celta, uma lenda celta, se eu não me engano, para uma história infantil.
A história era assustadora, de fato, originalmente, tinha inúmeras versões, que era uma história contada de boca a boca, né? Era uma lenda contada de boca a boca, e ele novelizou, romantizou com um conto de fadas, né? Basicamente foi isso aí. Então dessa vez a Disney não tem culpa, até porque não tem, eu desconheço de alguma adaptação da Disney pra Chapeuzinho Vermelho. Dessas adaptações paralelas aí que eu acho muito legal é a do Neil Gaiman, que tem no meio do Sandman. É, no meio do Sandman ali tem Então, tem história, o Sandman, justamente aquele conto do Sandman, tu vê muito nesse filme que eu tô indicando, que é a mesma pegada ali. Sim. Que é basicamente bebe do conto original, no caso, da história original do. Sim. Da história eu sei qual é é no legal. encontro dos serial killers lá. Isso. Né? É bem legal, que como é que é o sopa de quem conta não é o sopa de letrinhas, não. Sopa de letrinhas é o nome de um serial killer, tá? Que tá no Sandman. Não, é o Senão o nome dos serial killers são sensacionais, são né? muito bons. É o grandão que faz os crachá. Grandão que faz os crachá, é verdade, eu não lembro o nome dele. Que ele usa uma camiseta de lobo. De lobo, Bom, aí outro livro que eu acho também ele está sendo menosprezado pelo mainstream, que é também um livro de fantasia, e que lá nos Estados Unidos ele fez muito mais sucesso de vendas do que o George Martin na mesma época, foram lançados concomitantemente, inclusive esse antes do George R. Martin, e por um autor que era amigo íntimo de casa, companheiro dele, que é a série A Roda do Tempo, está sendo lançado no Brasil pela Intrínseca, do Robert Jordan. O primeiro livro é O Olho do Mundo, é uma série longa, foram 14 livros no total. Ele faleceu antes de concluir a série, mas já tinha deixado praticamente todos os manuscritos prontos. Ela foi concluída, os 3 últimos ou 4 últimos volumes. Meio contos foi inacabados. editada, só que de uma outra forma. Os contos inacabados estavam realmente só em notas de rodapé e de abacate. Esse não. Esse o Jordan deixou mesmo os manuscritos, né? Tinha que ser sido organizado, claro, algumas concatenações teriam sido feitas, mas foram feitos por um cara de muita qualidade, que é o Brandon Sanderson, que é um cara que está aí vendendo pra caramba, né? Que é o autor da série, da trilogia Mistborn, do Coração de Aço e de Abacuado, o cara que está aí vendendo pra burro aí, né? Foi concluída por ele. Mas a série está sendo editada no Brasil pela Intrínseca, teve os 5 primeiros volumes editados e não tem agora, o primeiro ano eles lançaram os 3 primeiros, no segundo ano os 2 seguintes, e agora não tem mais notícias do 6º livro. A série recentemente foi vendida os direitos para adaptação na TV e talvez retome. Provavelmente parece que é a Sony que vai veicular, né, a série, parece, mas está muito nos primeiros estágios essa notícia aí. A nossa notícia desse ano, a viúva do Robert Jordan que anunciou. Mas assim, uma série sensacional, ela tem a mesma pegada de complexidade de enredo do Game of Thrones, só que um nível muito mais avançado. O que ela não tem, diferente do Game of Thrones? Ela não tem a pegada adulta, de escatológica e sexual, né, ela é mais o que? É mais juvenil? Ela não é juvenil, porque ela é bastante complexa. Não apela tanto pro lado sexual, principalmente, assim, e escatológico. Porque o Martin descreve o cara sendo decapitado, as tripas, os caras cagando, fedendo a merda. Não, isso tu não vai encontrar no Robert Jordan. Mas tu vai encontrar um enredo bem complexo, né? E um mundo fantástico, completamente bem original, muito original mesmo. Tanto é, como eu disse, a série fez muito mais sucesso literariamente que o Game of Thrones, que o Game of Thrones foi estourar na série. E a Intrínseca está com uma tradução muito legal, e o interessante é que não é a primeira edição nacional, foi editada primeiro por uma outra editora que eu não lembro o nome, com a tradução de um bagiense, que é o Chico Botelho. O Chico Botelho que fez a primeira tradução nacional do Olho do Mundo, mas a editora que ele traduziu fechou, se eu não me engano. E aí a Intrínseca assumiu com uma nova tradução, né, que eu desconheço quem é. Mas assim, recomendo total, uma série para quem curte o gênero fantástico,
muito legal, o personagem do Randall Thor, que é o personagem principal. Na verdade, a série, isso que é legal também, ela tem vários protagonistas também. Né? Tá. Protagonistas mesmo, não são vários personagens que se transformam em secundário, não. São três, no mínimo 3 protagonistas aí. Então, na falta de um herói, tu tem 3. Que é o Randall Thor, o Matthew Perry e o Matt, que são os 3 amigos que saem de um vilarejo. Jornada do herói, evidente, como todo gênero fantástico constrói, mas recomendo demais, assim. Então eu acho que é uma série bastante menosprezada nesse sentido. É complicado só pelas traduções. Mas assim, acho que até a primeira edição continua esgotada no Brasil, que é o Olho do Mundo. Não sei se vai ter uma reimpressão pela Intrínseca, a gente está aguardando notícia, não saiu mais nenhuma notícia nesse sentido. E já que o Eric fez um plus, eu também vou fazer um plus aí, que eu não sei se é uma série que eu pode-se dizer que está sendo menosprezado, também pegando no gênero fantástico, que é O Nome do Vento e O Temor do Sábio, né, do Patrick Rothfuss, editado pela Arqueiro, se não me engano. Posso estar enganado, acho que é Arqueiro, sim. Porque aqui eu vendo bastante, então não sei se ela vende demais aí fora, como é que tá, eu nunca ouvi falar nenhum comentário mais esfuziante a respeito do Nome do Vento. Também é um livro que, se eu não me engano, já teve os direitos de adaptação vendidos, e é uma trilogia que o autor está mais ou menos indo para o caminho do Martin, não lançou o 3º livro, não se vê a notícia do 3º livro até então. Ele lançou os 2 primeiros, e está para lançar, mas recomendo também é um gênero fantástico, é um tema de fantasia, também adulto. Não recomendaria para criança também, não porque tenha contexto sexual ou que é violento, né? Não, mas também porque ele é um pouquinho mais complexo do que uma pegada do... Como eu não recomendaria para criança o Senhor dos Anéis, eu recomendaria o Hobbit. Sim. Né? Mas pela complexidade do tempo, pelo número de personagens, eu acho que 15, 16 anos aí já dá pra ler, mas menos que isso já fica mais difícil. A primeira vez que eu tentei ler o Silmarillion eu tinha 13 anos. Fica difícil porque não vai e volta. Passei de 50 páginas. né? Vai e volta. 700 personagens. E histórias inacabadas, né? Complica. Mas eu acho que essa seria a minha lista, né? Tua lista. De cabeça, assim. E tu, Maurício? É tua lista. Eu indico uma boa leitura. Cebolinha, que atualmente não está sendo vendido. Muito, né? Eu diria o Almanaque do Chico Bento. Aquele o almanaque dos escoteiros lá, para poder traduzir os O Manual dos Escoteiros Mirins. Escoteiros e o álbum da Copa do Mundo 2014. Acho que a gente pode pegar aí no finalzinho para falar dessas notícias que tiveram aí, né? Tipo, Neuromancer, acho que é um... Então, agora um livro sensacional do David Gibbons, né? Né? William Gibson. William Gibson, esse aí. Escrito em 84. Se vê como eu tenho uma memória ótima para nomes, né? Nessa hora eu podia colocar um flashback do último podcast. Dos nomes. Que ficou, sabe? Então, a adaptação foi anunciada hoje, eu acho, até, né? Foi, não sei bem essa quando é que se tornou semana, oficial, mas eu escolhi foi de hoje. O diretor vinculado é o Tim Miller, do Deadpool, né? Do primeiro Deadpool. E ele tá fazendo até outro filme agora, que eu nem lembro qual que é. Mas ele tá fazendo Bom, mas o Neuromancer faz muito tempo que tá para ser adaptado. Muito tempo. Já teve várias tentativas de adaptação. E acho que para quem leu o livro, é até bom que não tenha sido adaptado ainda, né? Porque ele é bem complexo, assim, questão de efeitos, o que tem que deixar entender, né? A questão da Matrix ali e as formas de hackeamento, aquelas cenas finais lá também com as naves e tudo mais. Eu não sei, eu acho que tem que ser por agora mesmo. Acho que se fosse adaptado antes, talvez falhasse na questão dos efeitos, né? Teve vários filmes aí até então que com certeza nasceram a partir dessa obra aí de literatura. Sim, a própria Matrix. E o engraçado é que tem um filme anterior a Matrix
com o Keanu Reeves, que é totalmente Neuromancer, né? Que é Que é o o- Johnny Mnemonic, Sim, né? não só é totalmente neuromancer, como é escrito É, pelo próprio. Mas eu diria que, né, seria quase um... Quase um prequel. É um da prequel, Matrix. E que é muito legal, né? Que é muito legal também, mas não pegou. Sim, Na mas época é o um filme... conto, né? É um conto. É um conto, Neuromancer já é uma obra completa ali, né? Eu acho que vem bem. Quando eu li a notícia, eu fiquei muito ansioso para saber quem vão ser, o que vai ser. Não, legal se, que se eles vão pegar a linha da história, se eles vão dar uma... Isso. Tem que dar uma mexida, né? Até porque a tecnologia desenvolveu. O legal é que o Tim Miller, o diretor, ele já vem dessa verve do... Ele já era, se eu não me engano, editor ou alguma coisa, ele mexia com efeitos visuais antes de ser diretor de cinema, né? Então acho que ele entende o que ele tem que fazer, o que não tem que fazer, o que funciona e o que não funciona, né? Sim. A parte visual desses efeitos aí. E ele tendo o Deadpool no currículo aí, a gente pode esperar quando vê algo mais, né, mais adulto. Com certeza. Que é com ser... certeza. Tem que ser, né? Tem que ser. O Neuromancer tem bem uma pegada mais punk, né? Não, sem dúvida. E tu, Maurício, o que tu acha do Neuromancer? Depois que tu leu o Neuromancer, o que te influenciou? Assim? Não posso opinar. Inclusive tem uma edição, aquela edição de 30 anos, né? Aquela Muito bonita, não sei se tu tem aí. Não tenho mais, não tenho. Aquela edição acho que tá esgotada, eu acho. É muito legal. Tem uma entrevista dele no final ali, muito legal também. Eu acho que aquela edição tá esgotada, se eu não me engano. Pelo menos a gente tentou trazer de novo e nós não conseguimos aqui. Eu não lembro de mais nenhuma notícia. Olha, assim, Aquaman, né? O pessoal, o diretor andou comentando aí sobre a dificuldade de gravar cenas embaixo d'água, o que assusta um pouco, né? Assusta um pouco o que vai ser esse filme. Porque é caro, né? Na verdade, assim, ó, a gente tem um conflito de informações, né? Porque o Aquaman vai ter o mesmo problema em CGI que os Inumanos vão ter. Porque animar cabelo sempre foi o maior desafio do... brincadeiras à parte, né? É muito difícil. E aí tem que se passar muita coisa embaixo d'água. A questão da água, só tem um diretor até hoje que acertou filmagens com água, né? Embaixo d'água, né? Que é o James Cameron. Né? Todos os outros demais historicamente fracassaram, então filmagem com água assim realmente sempre acaba preocupando. Vários fracassos de cinema foram em função da dificuldade de filmar embaixo d'água. Né? Então, mas eu acho assim, o James Wan, ele é um cara pé no chão, eu não vejo. Tu acha que vem bem? Eu acho que vem bem, aí acho que não. O cara é inteligente pra caramba. Todas as produções dele eu não vi nenhuma até agora ter dado errado. Nenhuma. Pelo menos não me ocorre nenhuma vez. Até porque ele faz muita grana no terror, né? Eu só não sei como é que vai ser. Vamos ver, eu boto fé aí. Acho que a Aquaman vai salvar a DC. Eu acho. Ele já teve Mulher Maravilha. Sim. Inclusive começaram a escrever o roteiro do 2, né? Então, Mulher Maravilha 2 começou. Eu acho que por aí a já... ser. Eles têm que investir nos acertos. Fala, né? Maurício, o que tu acha aí? Aquaman. Esse negócio é rapar a cabeça de todo mundo. Jason Momoa, o que tu acha do Jason Momoa? É um cara bonito. Isso ficou gravado isso, né? Meu Deus. E agora? Acho que se o problema é CGI, né? Se o problema é animar cabelo embaixo d'água, não faz Aquaman, cara. Embaixo d'água. Earthman. Faz um Earthman, Skyman. Bota uns peixinhos ali aparecendo e o Aquaman falando, oi! Não. Ninguém nunca deu importância pro Aquaman, né? Agora querem. Agora que é o Momoa, todo mundo quer o Aquaman, mas até anteontem todo mundo ria do Aquaman. Tu quer o Aquaman? Não, tô revoltado agora. Lá na hora de acabar o podcast já. E uma aqui que me chamou a atenção foi falarem que a Lady Sif vai estar no Thor Ragnarok. Não sei se tu viste. Do Agents of S.H.I.E.L.D. Não. Aparece lá na primeira temporada ela. Sim. Vem prender uma... Que tá nos 2 primeiros filmes do Thor, ela tá, né? Sim.
foi confirmado, né, que ela vai estar no Thor Ragnarok. Ah, ela deve morrer no Mas início do filme. Uma coisa aonde, assim. né? Já tem um monte de coisa pra fazer, explicar e Morrendo por contar. início do filme. Tem 2 planetas, 3 planetas ali pra posicionar. Até porque Vamos ver, a né? Jimmy Alexander, a atriz, ela tá comprometida com a série, aquela Blind Spot, que eu nunca assisti, por sinal. Ah, é? Então deve morrer no início do filme. Né? Então, mas acho que esse filme vai ser legal. Não, acho que promete. Uma virada aí Acho que vai ser legal ali na o cinematográfica. Taika Waititi, que ele tem filmes muito legais, até a gente comentou. Ah, sim, do Como é que é? Home? Will Ah, é. Putz, não vou lembrar. Olha o do gordinho. O filme do Gordinho. O filme do Gordinho. Hã? Não é o teu filme, mas é um filme de um gordinho. Outro gordinho. De outro Como é gordinho. que é o nome do filme? É, alguma coisa assim. É Wild alguma coisa, Wild. House? Não. Não, Pausa é outro. Não. Pausa é outro. Housebound é outro filme, tô nada a ver com esse, é verdade. Hunt for the Wild Wilder People. Wild People, é. Hunt for Wild People. Que o Taika Waititi faz um padre, muito bom. Mas também tem que ver que ele tá no Lanterna Verde, né? Então, sim. O Hã? Taika, O quê? Lanterna Verde. Hã? O quê? Hã? Como é que é? Não é? Não sei, fala de novo o que é. Deixa eu ver aqui. Que ele fez Lanterna Verde? Ele fez, como assim, como ator? Não, então o Google me enganou aqui, me mentiu. Não tem Tá aqui como filme dele, do Taika. Não. Me mentiu, vamos ver quem é. Não, Martin Campbell. Martin Campbell, O errou aqui. o diretor do 007, o É. O Google me disse que Cassino era dele. Royale. Não. Ele tem uns filmes bem... Não, ele tem uma Diferentes, série, né? é tudo com um tom cômico, assim, que tá sendo... A pegada é bem cômica, assim, todos os filmes. E a série que me indicaram, já eu esqueci o nome também. Não sei se é uma série pra web, uma série pra TV, uma coisa assim, não lembro, mas me indicaram também. O único que eu assisti todo foi esse, o Hunt for Wild People. Fazemos as sombras? O que fazíamos nas sombras, exatamente, é isso aí. É isso aí. Agora não trouxe nada a ver, só vou indicar aí pra quem estiver ouvindo aí um filme neozelandês muito legal pra dar risada. Porque eu lembrei do Taika Waititi, né? E até porque a atriz desse filme que eu vou indicar tá nos 2 filmes, que é o Housebound, uma indicação de um amigo meu, Ricardo Beleza, eu não conhecia o filme. O filme é sensacional, eu dava risada, fiquei só de lembrar da Parar vontade o de rir, filme. assim, é muito bom. O filme neozelandês é um terrir neozelandês, né? Não chega a ser um terror, mas é uma casa mal assombrada, só que tu chora de rir. É muito bom, vale a pena assistir. Um filme neozelandês, tu não conhece nenhum ator. Muito legal. Tipo Bollywood. É, tipo Bollywood, assim. Né? É. Só que bem melhor, né? Bem melhor. Eu nunca assisti um filme de Bollywood, por sinal. Não, só GIFs. É. Só GIFs. Filmes inteiros. É, não. Eu não sei se eu aguentaria. Acho que o mais perto de Bollywood que eu cheguei foi aquele Borat. Quem Quer Ser um Milionário. Aquele vale. Não sei, acho que não, né? Acho que só o final do filme, mas bollywoodiano. Gente, é isso então? É isso então. Então, encerrar o podcast, mas... Podcast. Então Outra tá. coisa que eu tava pensando já, o segundo ou terceiro podcast que a gente acaba falando de Game of Thrones por um bom tempo. Então semana que vem a gente volta com um pouco mais de Game of Thrones. A gente começou esse. Então, É que E não tem o como não depende, falar. né? Não Depende tem que como o não anterior- falar. Depende do que acontecer. sim, Tu quer dar exatamente. tua- quer dar tua Domingo tem opinião, episódio. Alessandro? Domingo tem episódio, dá pra vir aqui olhar inclusive. Aqui na Café e Prosa. Na Café e Prosa mais próxima de você. Só tem essa. Então ela Então, com certeza é a mais próxima de pra todo todos. mundo. Em qualquer lugar que Em você qualquer esteja lugar. escutando. Menos no universo paralelo. Aí já complica. Então, dependendo dos fatos, vamos comentá-los. Né, que a gente falou, o nome do episódio já é Atalaia Leste. Então vamos ver os Esse é o nome do caminhantes. episódio. Então vou soltar um spoiler aí. O Jon Snow vai receber um corvo, sabendo que a Arya vai estar em Winterfell. Tá no trailer, né? Eu não vi o trailer. Eu não O li o Bran, trailer. eu vou soltar outro. Então, É. o Bran vai enxergar Os caminhantes brancos Indo pra Atalaia indo Leste. pra Atalaia Leste. Então, Beleza. né? O Jorah, que se curou, vai encontrar a Daenerys. A Daenerys vai lá todo mundo ajoelhar ou morrer. É, verdade. É, pela quinta vez. É. E nem todo mundo ignora ela. Ajoelha aí! Tá, meu, relaxa, nós vamos ajudar, relaxa. Fica de boa aí. Então era isso.
O negócio é Esse esse. aí. Então tá. Só pra Depois a gente constar que muda o tem nome. 1h20 já e eu vou ter que escutar 1h20 umas 4 vezes. Spoilercast. Semana que vem tem mais um Spoilercast. spoilercast. Algum recado final? Não. Nem eu. Tinha o É canal só do... o- canal do... Ah, é. Não, ele é ótimo com merchan. Veja o meu canal, Salão Que é? Nerd. Salão Nerd, lá Salão no Nerd. YouTube. Seu canal, né? Lá no YouTube. Pô, tem a televisão. É. TV a cabo. Por enquanto estou só com gameplays, mas a ideia é ir mais longe. Então, semana que vem a gente pode falar sobre os jogos, os filmes e livros que estão virando jogos. Não de games, de tabuleiro. Tabuleiro, de mesa, jogos de mesa. Jogos de mesa, Tá. né? Exemplo. Legal. Quer dar um exemplo Game of rápido? Thrones? Não, aí é o contrário. Como- Aí Como é que é o contrário? é o Não, game. não é o É contrário. um livro que virou jogo. Ah, é verdade, desculpa, eu entendi que era o contrário. Não. Game O of Tematei é o Thrones. contrário. Tem um Magic virando filme. Mas essa história vem desde a década de 90. Por isso que eu falei virando. É que nem o Sandman. Não, Faz 20 anos que o Sandman tá virando série. Não, aí tem... Yu-Gi-Oh! Que virou série. Uma porcaria. Não, brincadeira, foi muito boa. Não tem game. Só dá uma olhada rápida aqui no cenário. Poxa, cara, tem Que a gente tem um monte de mais de livro 25 jogos. Então baseado em Lovecraft, aí tem, sei lá, uma sim, caralhada de jogos. Tem aí. o Pandemic, tudo, tem o Eldritch, tem... Não, tem Se tu chutar ali, vários. Mas aí games tabuleiro, então. Sim, É, não, card tabuleiro, games. card game, também. RPG. Eu dele. tava assistindo Não, o agora Senhor dos Anéis, o próprio Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, virou os dois, Hobbit. Então semana que vem, nesse mesmo episódio, nesse gente- mesmo canal, na mesma frequência. mesmo horário, talvez, né? Isso. A gravação pelo menos é. Então tá. Tá.